Você muito provavelmente jogou algum videogame na infância e se divertiu por horas a fio com quebra-cabeças, plataformas, fases, bichinhos, etc, e coisa e tal. Mas resumir o videogame é entretenimento, resumir o videogame é coisa de criança, é ir na contracorrente de toda a significância cultural que o videogame tem tomado nos últimos anos. Olhando exclusivamente o aspecto econômico, a gente já pode ver que a indústria dos games deixou de ser uma coisa de nicho e se tornou uma indústria muito maior do que o cinema e a música somados. Então é um negócio absurdo. Isso não é refletido só no dinheiro, não, mas também no tempo investido. Enquanto o filme dura ali 2 horas e uma série vai tomar 10, 20 horas, dependendo do tamanho da temporada, a música é ouvida enquanto está fazendo outras coisas. O jogo, normalmente, ele é uma imersão por dias a fio. Então, dependendo do jogo que você vai jogar, você consegue ter mais de 1000 horas num ano, de tanto que você joga. E cada vez mais os jogos AAA, que eles chamam, né, que são esses grandes jogos que exigem um grande investimento para serem feitos e costumam ser mais caros, eles promovem mais e mais imersão, que você fique mais e mais tempo ali jogando. Então, esse aumento de magnitude da indústria dos jogos e dos próprios jogos e na forma como as pessoas se relacionam com os jogos, implica também no aumento simbólico dos jogos na vida das pessoas. Como a filosofia é também uma reflexão sobre a vida humana, não é estranho que as pessoas tenham começado também a refletir sobre videogames e seus subprodutos. Porque o que aconteceu foi que conforme os jogos ganharam espaço na vida das pessoas, elas se tornaram novos cenários, novos palcos para velhos dilemas filosóficos. Questões sobre o certo e errado, sobre o real e o não real, reflexos das grandes questões da filosofia, só que agora reverberando no século XXI. Então hoje a gente vai discutir 3 grandes questões relacionadas entre videogames e filosofia. E aí, na esteira dessas questões, nós vamos discutir 3 temas relacionando filosofia e videogames, para entender um pouco desse debate e, quem sabe, depois retornar nele com mais profundidade. Historicamente, a ética filosófica busca tentar definir o que é a vida boa, ou como você pode alcançar a felicidade, e a partir disso o debate foi desenvolvendo para se tornar uma questão sobre o que é certo ou errado, se isso existe, não existe, se é subjetivo ou objetivo. E as questões de ética com certeza reverberam também nos videogames. As principais correntes éticas normalmente se dividem em 3 grandes abordagens. Uma abordagem focada nos resultados, nas consequências, outra focada no cumprimento de deveres e regras universais, e outra focada no que uma ação faz com o sujeito que executa essa ação. E no mundo concreto, as análises costumam envolver a aplicação direta de algum desses critérios. Então, machucar alguém é ruim porque causa um ferimento na outra pessoa, ou porque viola o direito que a pessoa tem à integridade física, ou porque ao ficar machucando as pessoas, isso vai te corromper como ser humano e você vai se tornar uma pessoa pior. Só que, como vocês sabem, o videogame é de faz de conta. Tudo que acontece lá, acontece só no videogame. Então, esse discurso já perde um pouco do sentido. Então, a gente tem um novo desafio ético aqui. Porque as questões éticas continuam existindo. Se eu tô ali executando pessoas cometendo ato terrorista no joguinho, isso não é 1 para 1 a realidade. Mas será que isso me afeta? Isso afeta a forma como eu lido com a sociedade? E isso não é uma questão inócua, porque as pessoas discutem isso, as pessoas debatem isso, e várias pessoas acreditam que sim, isso faz mal, outras acreditam que não, isso não faz mal. Então o debate existe porque as questões éticas continuam fazendo sentido pra gente. E se elas continuam fazendo sentido, mas a aplicação já não é mais direta como era nos casos concretos antes dos videogames, isso quer dizer que a gente precisa recalibrar essas ferramentas. E isso é boa parte dos debates sobre ética nos jogos. Então vamos enxergar um exemplo desse mais de perto. Bom, ferir outras pessoas não está em questão, né, na ética do dia a dia, a gente sabe que é errado. Mas ferir alguém no jogo God of War, no jogo Call of Duty, é irrelevante. Eu mato lá milhares de pessoas. Se o Kratos fosse lá e arrancasse a cabeça de alguém na praça pública aqui de Além Paraíba, ia ser um choque. A gente iria para o Globo News, para o Jornal Nacional, ia parar a cidade. Mas lá no joguinho ele faz isso todos os dias, milhares e milhares de vezes, porque todos os dias tem alguém jogando,
e ninguém tá nem aí. Tem críticos externos que veem com maus olhos essa matança desenfreada dos joguinhos de tiro e coisa e tal. Tem, mas a maioria das pessoas entende que não há um problema nenhum em eu arrancar a cabeça de um bicho mitológico ou matar um monte de soldado num jogo de guerra. Agora, se eu mudar o exemplo para um jogo que envolva violência sexual ou tortura, a maioria das pessoas já ia ficar com o pé atrás. Há uns anos atrás saiu um título japonês que era sobre assédio e abuso sexual e, em vez de ser recebido como o Call of Duty ou o God of War, ele foi mal visto e foi banido internacionalmente e levou uma comoção geral. E aí a gente tem uma questão ética aqui. Se matar as pessoas no jogo Battlefield, Call of Duty não significa nada, por que nesse outro jogo cometer assédio significaria alguma coisa? Ou raciocínio inverso. Se o assédio ali, o abuso ali naquele jogo japonês é algo inaceitável, por que você aceita a matança no Call of Duty? Então, isso aqui é um exercício clássico de filosofia. Nós temos duas posições que estão em contradição. E aí a gente precisa entender melhor a questão, conceituar melhor a questão, argumentar e chegar numa conclusão que resolva essa contradição. Porque a gente tem essa intuição e as pessoas têm essa intuição de que o headshot do Call of Duty, ele tem menos problema do que o assédio, a tortura do outro jogo. Mas a gente agora precisa explicar o porquê. A gente precisa deixar claro qual que é a diferença conceitual entre esses dois jogos e qual parâmetro ético a gente está usando para discernir um de outro. E aí uma linha argumentativa é você colocar que no jogo, por exemplo, Fortnite, CS, a matança ela é um subproduto dos pontos. O objetivo do jogo não é matar. Você não vai ali para matar por apreço à morte. Você vai ali para ganhar pontos, para vencer. Se fosse outro jogo e os pontos fossem ganhos de outra forma, você jogaria e se divertiria igual. Já a motivação para você jogar esse outro jogo é porque você quer ter aquela experiência específica do abuso e da tortura. Então essa motivação diferente, ganhar o jogo para viver aquela experiência ali no jogo, ela já contamina o uso desse segundo jogo e aí a gente já tem um critério para avaliar. Só que aí a gente tem um novo problema, porque se aparecer alguém que quer jogar esse jogo aqui japonês, só porque ela quer zerar o jogo, quer ganhar o jogo, usando esse critério que a gente pensou aqui, não teria problema. Uma solução seria a gente mudar completamente o critério de análise ética. Então a gente vai avaliar a ação não pela motivação dela, mas pela ação em si. Jogar um jogo sobre matar ETs, sobre matar soldados na guerra, não tem problema na medida em que ETs não existem e soldados participam de guerras. Agora, um jogo que toma como alvo diretamente a violência contra mulheres, contra pessoas de uma determinada etnia ou contra crianças, usa o mesmo critério do preconceito real. Eu odeio esse grupo aqui porque ele é parte desse grupo. Não é nenhuma ação que essa pessoa cometeu, não é nada que essa própria pessoa fez. Eu odeio ou eu estou mirando nessa pessoa, nesse indivíduo, porque ela faz parte desse grupo, porque ela está nesse seguinte status. Então, replicar isso no jogo é compartilhar desse preconceito que existe no mundo real e também viver isso ali naquele jogo é um desrespeito com as vítimas que realmente existem. E vamos pensar o tiroteio do Call of Duty lá. Você está matando as pessoas, você não sabe o nome, você não sabe o que é, são bonecos quaisquer, você não tem discernimento, é simplesmente uma pontuação que você faz. É diferente. Mas eu não estou me aprofundando nessa questão aqui, eu só quero mostrar para vocês que problemas éticos do mundo real vão reverberar também nos videogames, porque os videogames são jogados por pessoas que estão no mundo real. E esses debates éticos não param aí, então você tem a questão, por exemplo, da monetização desses jogos, do uso das famosas caixas de loot nesses jogos, toxicidade das comunidades online, a representação estereotipada de certos grupos, o uso de anonimato implicando em más práticas, inclusive coisas que beiram o criminoso. Todas são questões que tocam valores das nossas próprias vidas e, por isso, são questões de ética. Esse vídeo foi feito com o apoio de Sabiá Registro de Marcas. Se você tem um projeto, um jogo ou qualquer coisa e quer proteger esse projeto para que ninguém roube sua marca ou faça mau uso dela, você pode entrar em contato com o Sabiá através dos links na nossa descrição e usando o cupom NPC10 você ganha 10% de desconto e ainda ajuda a apoiar o nosso canal.
a ética discute o certo e errado, aqui no caso dos videogames, a estética discute esse meio como uma forma de arte. Então, uma questão é se os jogos podem de fato serem considerados arte. Então, muitos jogadores vão argumentar que as histórias de, por exemplo, Last of Us e Red Dead Redemption são tão boas, tão profundas, tão interessantes quanto qualquer livro que eu tenha nessa estante. E se esse é o caso, então elas são tão artísticas quanto qualquer outro filme, livro que tiver por aí. Só que a questão é, nós participamos do jogo da mesma forma que nós participamos de uma obra de arte? Quando eu vejo uma pintura, quando eu leio um livro, quando eu ouço uma música, quando eu assisto um filme, a forma com que eu interajo com essa obra de arte é a mesma forma que eu interajo com um jogo? E qual é o critério para diferenciar um jogo supostamente artístico, como Last of Us, de um jogo não artístico, um jogo qualquer? E uma coisa interessante que eu já vi o link do Quadrinhos da Sarjeta falar, que eu não sabia, é que já existiu essa discussão sobre os quadrinhos, se era literatura ou não, não se era arte. E apesar das pessoas defenderem que era literatura, a grande questão é que ao defender que é literatura, você acaba apagando a forma específica do quadrinho dentro desse arcabouço maior, literatura, e também questões práticas, né, no dia a dia, nas pesquisas, na academia. Se você já tem professores de literatura, você não precisa de professores de quadrinho, mas quadrinho, sendo uma coisa específica, precisa de seus próprios comentadores, críticos, acadêmicos, etc. Então, o grande dilema de se considerar os jogos arte é que nós vivemos os jogos através de personagens. Nós controlamos esses personagens. Nós dizemos o que os personagens farão ou não e nós definimos os destinos desses personagens, o que é bem diferente dessas outras formas de arte que eu citei. E aí, nessa forma de interação, nós somos os personagens, psicologicamente, ou os personagens agem como proxy das nossas decisões? Que tipo de relação nós temos com esses personagens dentro dos jogos? O próprio vínculo de agência, independente dessa questão se nós nos sentimos como os personagens ou não, o vínculo de agência que nós temos é algo inédito em comparação às outras obras que nós consumimos. A personalidade de um protagonista de um livro, goste ou não dela, ela existe, ela foi cunhada pelo autor e ela tá ali naquelas páginas. Agora, até um jogo com menos liberdade, a forma como o jogador age vai mudar drasticamente a forma como você mesmo percebe esse personagem do jogo. Então eu tenho um personagem que é aventureiro, que desbrava as coisas com coragem, que não tá nem aí pra nada, mas eu pessoalmente como jogador, eu gosto de ser minucioso, organizado, gosto de ser prudente, então eu vou avaliando cada passo, vou voltando nas salas, garantindo que não tem armadilha. Eu ajo de uma forma contrária esteticamente ao personagem que eu tô lidando ali no jogo. E aí, se as minhas ações contradizem a mensagem daquele personagem naquela história, como é que isso funciona? Eu estou traindo a história ou eu estou vivendo a história de verdade? O caráter artístico se perde ou não? Outra coisa, não sei se vocês já viveram isso, mas eu já vivi, acho que era um Call of Duty, que tinha uma fase que você cometia um ato terrorista. E você se sente mal. Um jogo bem feito, que você tem que cometer uma ação terrível, dependendo da sua personalidade, você se sente culpado. Eu nunca tive essa experiência com o livro, eu não me sinto culpado pelas coisas que os personagens fazem. Acho que a única vez que eu me senti culpado é por ter ficado fascinado com um personagem horrível, mas eu não sentia que eu tinha feito nada. Eu sentia que eu não deveria ter considerado aquele personagem incrível, né? Porque ele era uma pessoa fascinante, mas ele tinha atitudes terríveis. Agora, no jogo, eu faço a ação. O jogo pede que eu faça a ação, eu faço, e aí eu me sinto mal de ter feito isso. É algo bem inédito, bem diferente das outras formas de arte. Outra questão também são as faltas de diretrizes. Como executar um jogo de forma a cumprir a função dele? É simplesmente zerar? E se eu quiser fazer um speedrun e zerar super rápido? Agora, e se eu quiser ser super minucioso e ir em cada cantinho? Qual é a verdadeira forma de se fazer aquilo ali? Jogos que têm escolhas, por exemplo, eu escolho A e tem a opção B. Qual que é a verdade? Qual que é a forma genuína daquele jogo? Porque a questão aqui é, nós temos, por exemplo, na música, temos lá a sonata de Beethoven. Se o cara tá cometendo muitos erros ao tocar essa sonata, ele tá realmente tocando a sonata ou ele não está tocando a sonata? Mesma coisa no jogo. Tem lá o jogo, tem as coisas. Se ele tá realmente jogando o jogo, ele deveria estar acertando. E se ele estiver errando? Mas tem jogos que é quase impossível você vencer de primeira, ou seja, você não errar, não morrer, não cair. O jogo muitas vezes não tem essa partitura. Às vezes isso faz parte do jogo, igual Hollow Knight. É esperado que você vai morrer. Tem uns outros tipos de jogos, eu não sei o nome.
mas que é também um jogo muito difícil, que é esperado que você vai morrer. E tem jogos que não, que isso não é um elemento do jogo. E no próximo vídeo a gente vai falar também de autenticidade na arte e da remasterização, mas é uma outra questão que surge também sobre a estética dos videogames. Esse vídeo é feito graças ao apoio dos membros do canal. Se você tem um cascalho sobrando, se torne membro do canal ou no YouTube ou lá no Catarse. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo, aulas peripatéticas zanzando por aí e as doutrinas secretas, conteúdos ocultos com as nossas verdadeiras reflexões, verdadeiras opiniões sobre as coisas. E nossa última questão de hoje é sobre a metafísica dos jogos. Por exemplo, o jogo existe? Se eu mudar a configuração do jogo, é o mesmo jogo que você está jogando? Então, em primeiro lugar, aqui nós temos uma questão de direitos autorais, uma questão de tribunais. Um jogo é um conjunto de regras. E aí o jogo digital, o jogo virtual, é um conjunto aí de algoritmos, de programas, e aí é aquilo ali que constitui o jogo. Se eu mudar as regras do xadrez, não é mais xadrez. Só que aí que mora o problema. Esses códigos, eles têm uma roupagem, né? Uma estética, que é o que você vê na tela. Na verdade, aquilo ali são códigos, linhas de códigos. É tudo que você está jogando. Tranquilamente, aquele jogo bonito que você está jogando poderia ser uma planilha do Excel para você analisar. Beleza, eu joguei lá atrás, 10 anos atrás, Age of Empires 3. Aí ficou na promoção na Steam, eu comprei o remaster, completamente diferente a estética. É o mesmo jogo? Outra coisa, sai um jogo da Paradox. Tem certos funcionamentos, certas mecânicas. Aí ele vai sendo atualizado, novos patches vão mudando as mecânicas. É o mesmo jogo? Se eu jogar, por exemplo, Victoria 2, que eu recentemente comprei e aprendi a jogar, se eu jogar Victoria 2 sem as duas expansões, ele é jogável, não é nem uma questão se é o mesmo jogo, ele é jogável. Europa Universalis 4 tem umas 20 expansões. Se eu tirar quais, ele deixa de ser a verdadeira experiência do Europa Universalis 4. Intuitivamente, não parece que cada atualização, cada mudança de código cria um jogo novo. Da mesma forma que a regra do impedimento não transformou o futebol tão radicalmente a ponto de você achar que é um jogo diferente. Enquanto a regra do xadrez, tudo bem, tem lá o Fischer Random, né? Acho que tem outro nome hoje em dia, mas que é um jogo diferente que usa as peças de xadrez e usa muito das mecânicas do xadrez. Só que o próprio futebol e o próprio xadrez já foram diferentes ao longo da sua história. Então, uma outra abordagem diferente do formalismo é você entender os jogos como famílias de semelhança. Então, existem várias brincadeiras, vários jogos, vários conjuntos de regras que estão aqui nessa árvore de semelhantes. Então, dentro de uma mesma árvore, dentro de uma mesma família, eu tenho instâncias diferentes de uma mesma coisa. Se eu quiser muito ter a experiência lá de jogar o que eu jogava na Lan House, eu posso procurar qual versão era daquele ano, qual estética que era e baixar esse videogame. E tudo que tem diferente do Age 3 que eu jogava para o Age 3 que eu tenho agora na Steam, também tem muitas outras coisas similares. Então, essa seria uma outra forma de enxergar a existência dos jogos. Outra questão metafísica é sobre a existência dos objetos virtuais. Então, por exemplo, dois garotos coagiram, obrigaram um outro garoto a passar dentro do jogo uma espada. E a Suprema Corte da Holanda decidiu que, bom, isso é crime. Se a espada tinha valor para os agressores, eles estavam subtraindo um valor de outra pessoa, mesmo sendo só uma espada de jogo. Então era crime. E aí a gente tem toda uma discussão. Como é que eu posso roubar uma coisa que não existe de verdade? Uma das linhas de argumento é falar, bom, aquela espada é uma linha de código, bits e bytes, que podem sim ser transmitidos de um computador para outro. Então pode ser roubado. Outra visão é, bom, se a espada não pode ser mais usada pelo primeiro garoto e estava exclusivamente de posse do segundo garoto, mesmo sendo um jogo, é roubo. Outras pessoas vão argumentar que independente se você priva a pessoa do uso daquele objeto
ou não, nós temos uma questão aqui dos objetos reais, né? E surgem outras questões com os jogos que colocam em xeque a nossa própria experiência. Então nós experimentamos o mundo e o tempo linearmente, as coisas acontecem e não dá para voltar atrás. Se você comete um erro, você pode pedir desculpas, mas você não pode voltar e desfazer. No jogo isso é diferente. Eu posso pegar um save game e voltar lá numa decisão que eu tomei e reverter essa decisão. Então na instância dos jogos nós temos virtualmente um multiverso, porque você pode seguir cada caminho que você quiser explorar. Bom, se é assim, uma coisa realmente acontece no mundo dos jogos? Ou é só uma ilusão? Ao mesmo tempo, se eu fico com raiva, se eu fico emocionado com uma coisa que aconteceu dentro do jogo, não é assim que eu funciono no dia a dia? Tô lá vendo um vídeo, tô lá ouvindo uma história, tô lá vendo um caso de uma pessoa, eu não fico emocionado pelo que eu tô vendo, pelo que eu tô ouvindo, pelo que me acontece? Só que mesmo sentindo esses sentimentos, lá no mundo do jogo, aquilo é opcional. Eu posso não viver aquilo, eu posso reverter aquela decisão. E aí volta a questão dos mundos de realidade virtual imersiva que nós já temos vídeo no canal. Vou botar aqui no final para vocês assistirem também. Se vocês gostaram, eu volto a falar dos videogames e as questões filosóficas deles com mais profundidade, mas é importante notar que os videogames são um novo campo, um novo cenário que as pessoas vivem suas vidas. Que elas competem, que elas negociam, que elas se emocionam, que elas usam para fugir da própria realidade. E sendo assim, então eles expandem a experiência do que é ser humano. E se eles expandem, então eles também abrem um convite à reflexão. Se você gostou, deixe seu comentário, curte e compartilhe esse vídeo com quem tem interesse nessas conversas. É isso, pessoal. Abraço!